gente, aqui estamos novamente. Pois é, estamos com som. Bom dia. Bom dia aí para Brasil, né? Bom dia aqui para Portugal, aqui para Europa. Beijo no coração para todo mundo. Espero que todos estejam muito bem. Não é isso, meus amores? Então, vamos mais um dia de aula. Corre e deixa seu like se você ainda não deixou. Lembra que é uma maratona de segunda, quarta e sexta, às 7 horas, e tem uma duração de 1 hora para que você consiga aprender e no outro dia você consiga testar, escrever suas dúvidas, treinar para que você consiga ir aprendendo aos pouquinhos, tá bom? Lembra de uma coisa também, essa maratona de iniciantes, a gente vai estar sempre fazendo muitas coisas pausadamente para que você consiga entender com mais calma, para que você realmente consiga aprender. As lives ficarão gravadas para que se você tenha que rever novamente, você veja novamente. Eu vou estar explicando muitas coisinhas dentro de 10, 15 minutinhos, que são os minutos iniciais. A gente vai falando sobre muitas informações que a gente vai precisar. Depois eu começo já direto e no finalzinho eu vou pegando algumas dúvidas que vocês tiverem para a gente ir tirando, tá bom? Lembra que o objetivo do canal e da maratona é ensinar, fazer modelagem sob medida a partir sempre do biotipo de cada pessoa. Então você pode estar fazendo para uma pessoa PP, você pode estar fazendo para um plus size, tá? E claro que o maior público e o público que eu ensino e que eu faço é o público feminino, tá? Então, meus amores, vamos lá. E lembra de uma coisa, independente do problema que você esteja passando, saiba que Deus, Ele sempre conhece os seus limites e Ele vai providenciar aquilo que será necessário para que você possa vencer os seus desafios, os seus problemas e os seus obstáculos. Mas existe uma coisa, não adianta você ficar com pessoas negativas. Não deixe que pessoas que tenham uma mente pequena fiquem do seu lado dizendo para você que você não vai conseguir, que os seus sonhos são grandes demais, que o seu pensamento é muito grande, que você tem um objetivo muito inalcançável. Não deixe que essas pessoas fiquem do seu lado, não permita para que elas fiquem falando isso, porque uma mente negativa nunca lhe trará resultados positivos, nunca vai trazer algo positivo para a sua vida. Então, se você acredita, se você sabe que aquilo nasceu para você, que vai dar certo, que você já tem aquele dom que é dado por Deus, né, digamos assim, então segue em frente, porque o resto, como diz, é com você e Deus, né? Vamos lá. Então, nós vamos estar falando sobre as medidas. Eu coloquei a capa, vou ver se eu coloco aqui novamente a imagem para vocês conseguirem identificar. Ó, nós temos a frente e temos a parte das costas. E nós tínhamos falado na outra aula das linhas horizontais. Lembra das linhas horizontais? Então hoje eu vou estar falando sobre elas. Deixa eu ampliar aqui um pouco a minha imagem. Vamos lá. Maravilha. Então aqui nós estamos com a nossa manequim, né? O que eu preciso mostrar aqui para vocês é o seguinte. Essa manequim, ela já tem as linhas que nós precisamos, as principais, né? Para que a gente faça uma modelagem. E o que eu vou mostrar para vocês e explicar agora são exatamente quais são as linhas horizontais que a gente precisa saber. Hoje falaremos das linhas horizontais da parte das medidas. Primeira linha horizontal é a linha daqui de cima, que é a linha do pescoço do manequim, né? Se você observar, é uma linha, ó, horizontal. Apesar, né, de ser uma circunferência, mas é uma linha horizontal que você precisa saber. Essa linha daqui de cima é a linha que nós utilizamos, que é a linha chamada de degolo, né? A gente coloca na modelagem e a gente coloca sempre 1/4. Você vai saber das linhas, depois a gente vai saber em relação à questão das medidas, tá? Outra coisa, essa linha daqui, tanto você não consegue visualizar, né? Mas aqui em cima do ombro, ó, existe uma linha nossa, né? Ó, aqui existe essa linha que é a linha nossa do ombro, não é? Ó, então é mais uma linha na horizontal, tá? Depois nós temos essa linha do meio da cava, a cava tá aqui, entre aqui, ó, uma e outra, e essa linha, ela tem o nome de linha do entre cavas, tá? Linha do entre cavas. Depois nós temos essa linha aqui, que é uma linha que faz
o contorno todo da circunferência do busto e, ao mesmo tempo, essa linha se divide aqui, ó, de um bico do peito ao outro, que se chama a linha do entre-seios. Então, anotem, estudem, que é para quando quando nós começarmos a fazer a modelagem, você já saber quais são as linhas. Vamos lá. Outra linha que a gente utiliza muito, a linha da cintura, ó. A linha da cintura, geralmente, ela fica uns 2 dedinhos acima do seu umbigo. Aqui, geralmente, está o nosso umbigo. Então, geralmente, ela fica uns 2 dedinhos acima da linha do seu umbigo. Depois da linha da cintura, uma outra linha que a gente utiliza é a linha do quadril. Aqui está a linha do nosso quadril, ó. É na parte mais alta do seu bumbum, você vai traçar a circunferência com a linha do seu quadril. Então, vou trazer aqui para essa foto, agora, para vocês conseguirem identificar. Então, nós falamos a linha do pescoço, a linha do ombro, né? Deixa eu trazer aqui para essa outra editável, que eu consigo, de repente, traçar aqui para vocês conseguirem observar. Então, só um minutinho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui onde eu estava. Só um minutinho, gente. Bom, essa aí ficou a foto da próxima. Bom, vamos lá. Da próxima live, que não é essa foto que eu quero. Então, o que a gente precisa saber? A linha do pescoço, a linha do ombro eu falei, a linha do entrecavas eu mostrei para vocês, né? A linha do busto, repetindo, da parte da frente, tá? A linha da cintura e a linha do nosso quadril. Agora, na parte das costas, eu vou virar o manequim aqui para mostrar para vocês, ó. Parte das costas. E a gente vai pegar novamente outras linhas para a gente aprender. Então, você presta atenção aí. Vamos lá. Linha do pescoço, lá em cima. Depois nós temos a linha do costado ou entrecavas, né? Que é essa linha do meio. Eu já vou repetir, vou mostrar para vocês. O contorno da linha do busto, vai anotando. Linha da cintura e a linha do quadril. Então, vamos voltar aqui. Ó, então vamos lá. Linha aqui do pescoço, né? Linha do ombro. Aqui vai ser a linha do costado ou entrecavas. Não é isso? Aqui vai ser a linha do contorno do busto, que foi da circunferência do busto, mais uma linha horizontal. Linha da cintura. E aqui a linha do quadril. A linha do quadril, ela tá aqui embaixo, porque ela fica na parte que o bumbum é mais alta. Então, quando você vai medir o seu quadril, você tem que colocar a fita exatamente aqui, tá? Para você medir. Bom, falamos das linhas horizontais. Agora, eu vou mostrar para vocês essa parte dessas linhas, como que a gente vai estar fazendo. Então, por exemplo, na parte do nosso degolo, para você medir essa linha daqui, você não precisa colocar aqui sua fita métrica para medir a linha do seu pescoço. Até pode através de outro cálculo, mas não tem necessidade. Você tem um cálculo que eu já vou passar para vocês agora. Como que você obtém a medida do seu degolo? Esse valor daqui, ele é um valor pessoal. Cada um tem um valor. Existe uma média, como eu já falei com vocês, em relação à questão das medidas, porque cada um tem uma medida diferente. E essa diferença, ela se dá nas tabelas. Quando tem uma tabela padrão, ela segue praticamente todas as medidas. Mas quando você tem uma peça feita sob medida, automaticamente, essa peça, ela vai ser como? Ela vai ser diferenciada. Então, é o caso. Geralmente, o degolo das pessoas, ele fica entre 6 e 7 centímetros. Mas ele pode fugir. Ele pode ficar entre 8 centímetros e pode ficar em 5 também, né? Porque, como eu falei, depende de cada pessoa. Como que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou pegar o valor da metade, você vai anotar só como que é, tá? Anota aí. Você vai pegar a metade do valor das suas costas, metade do valor das suas costas, ou seja, 1/4 das suas costas, e dividir por 3. Você vai obter o resultado. Depois eu vou falar o valor das suas costas, tá?
Então, vamos falando sobre... Essas são as linhas principais que você precisa saber para a gente fazer a modelagem base, ok? As linhas principais. Depois, como diz, a gente aprende outras linhas que já tenho até outros vídeos gravados falando. Mas as linhas básicas para um iniciante, para ele aprender a fazer uma modelagem base, são essas, tá? Qual a outra linha que então, você já anotou o cálculo do degolo? Qual é a outra linha que você precisa saber aqui? A gente precisa saber da linha do nosso joelho. No nosso joelho aqui embaixo, a gente vai ter uma linha também na horizontal, né? Então, você vai lá e escreve no seu caderninho lá, linha do joelho. Qual é a outra linha e a última linha? É a linha lá embaixo, a linha do nosso tornozelo, que fica lá embaixo do nosso pé, que vai ser o final da nossa calça ou do nosso vestido. Então, é outra linha que nós temos. Essas linhas que eu passei para vocês são as básicas, são as que vocês precisam saber. As outras linhas não é o momento agora, tá? Para você ficar sabendo. Então, linha básica para iniciante, para você fazer a modelagem base, são essas que eu passei para vocês. O que você precisa? Você precisa saber esses valores e essas circunferências. Então, já falei o cálculo, a regrinha, como que a gente acha o degolo. Depois eu vou mostrar para vocês como que você vai achar essa parte das costas para você ter a metade das costas e você sozinha conseguir fazer para não ter que ter outra pessoa medindo, né? Como que eu vou tirar o valor do meu entrecavas? O valor do meu entrecavas, ele tá marcado ali, ó. Ele é aqui de uma cava, ó, até a outra. Tá vendo aqui, ó? Ó, deixa eu passar aqui, ó. Ele fica literalmente aqui. O valor de uma cava a outra. Automaticamente, ó, ele não prestem atenção, presta atenção numa coisa que eu vou falar aqui agora. O valor do entrecavas não é o valor do ombro total, o valor do ombro a ombro. Não é. O valor do entrecavas, mesmo considerando o valor da frente e o valor das costas, são valores menores do que esse valor que eu tenho aqui. Olha pra cá. Aí é chato porque a câmera fica invertida para mim e aí eu fico sem saber. Olha aqui, quando a gente marca o nosso ombro total, a gente marca até aqui. Lembra que eu falei? Na dobrinha aqui do nosso braço, ó, tá vendo aqui? Então, quando a gente faz o nosso entrecavas, ele tá aqui, ó, ele é bem curtinho. Por que que você tem que fazer a diferença? Então, Roseli, eu não sei se você teve na outra aula. Eu já falei na outra aula, eu expliquei que na matemática, quando você tem números acima de 5, né, você arredonda para 6. Quando você tem abaixo do 5, você diminui. Então, se é 5,33, você pode arredondar para 5. Agora, é claro, é algo também, essa é a regra da matemática, mas é algo de você fazer uma peça piloto e experimentar. Então, por exemplo, você fez ali a sua peça piloto, o degolo ficou justinho. Se você não gosta, você vai lá e vai fazer o quê? Aumentar, né? Porque isso é de cada pessoa. Quando a gente faz essa parte do degolo aqui, gente, essa parte do degolo é para quê? É para você fazer a sua base de blusa. A base de blusa, gente, presta bem atenção numa coisa que eu vou falar agora, que eu vejo que muita gente erra na base de blusa. Quando vai fazer, as pessoas querem fazer ela inteira. Base de blusa, quando você faz, automaticamente, você tem que ter uma abertura na frente ou das costas. Toda base de blusa, quando ela é feita, ela não é feita para ela passar na cabeça. Por quê? Porque ela tem um valor certinho aqui, ó, do nosso degolo, do nosso pescoço. Então, automaticamente, quando você fizer a sua base de blusa, você tem que deixar uma abertura aqui na frente para você vestir essa blusa, né? Então, você tem que abrir essa sua camisa para você fazer. E ela vai ficar aqui, ó, rente aqui, tá bom? Agora, se depois, quando você for fazer uma camisa com gola, se você gosta da gola mais em cima, se você gosta mais embaixo, gente, isso é outro detalhe. A gente está numa maratona, como eu disse, de iniciante. O que você precisa saber agora é isso, tá? Então, saibam que essa medida, ela tem que ficar rente aqui, para você fazer sua base de blusa, porém, ela tem que estar aberta, senão você não vai conseguir vestir essa blusa, tá? Então, degolo falado aqui, definido, mas quando você estiver fazendo, foi como eu expliquei
que agora eu não consigo ver o nome aqui, é para ela. Você tem que fazer e você tem que lembrar desses cálculos. Você pode colocar um valor menorzinho, sim, mas se você achar que mesmo ele menor está muito apertado para você, você fala, não, nem que fosse uma camisa de gola eu não ia querer assim. Você já deixa a sua base com um valorzinho maior do seu degolo, né, para poder você não ter muito problema de depois ficar muito apertado. Então, voltando para a parte do entrecavas. O entrecavas, ele tá sempre aqui, ó. Ele vem nessa parte daqui, ó. Rente aqui, tá vendo, ó? Exatamente onde a gente tem aqui a nossa divisão aqui, ó. Mas ela não chega a pegar o ombro, porque o meu ombro é para cá. Ó, o final do meu ombro é aqui. Então, presta atenção. Linha do entrecavas não tem nada a ver com a linha do ombro a ombro. Porque a linha do valor total do seu ombro, ela é maior automaticamente do que a linha do entrecavas. Para que serve a linha do entrecavas? Vou mostrar até agora para vocês, aproveitando que eu já estou com essa peça aqui. Por exemplo, se você observar aqui a minha blusa, ó, a linha do entrecavas, automaticamente, ela já está aqui aonde, ó? No meu decotezinho aqui, tá vendo, ó? Na minha entrada aqui, ela vai te dar literalmente o valor, ó, que você precisa aqui dessa sua dobra aqui, ó, do final onde você tem. Quando você faz uma modelagem que você coloca a linha do entrecavas, isso quer dizer o seguinte, que é uma peça que você já identificou que aquela peça que você está fazendo, você não tem necessidade de fazer a redução de quê? Dos 3, 4 centímetros do ombro para você entrar. Por quê? Porque aqui já está feito, já está marcado aqui. Então, lembra uma coisa, quando nós fazemos o valor do ombro total, para fazer essa peça, por exemplo, fazemos o valor do ombro total, né? Riscamos lá. O meu ombro veio até, ó, meu ombro veio até aqui. Para eu fazer essa blusa que eu tô vestida, o que eu preciso fazer? Eu preciso entrar aqui no molde, ó, pelo menos uns 3, uns 4 centímetros, para eu fazer essa curvatura que é a que eu quero dessa blusa. Se eu tiver marcado o meu entrecavas, a minha linha de entrecavas, automaticamente ela vai já dar aqui, ó. Ela já vai gerar aqui. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer para mim que eu não preciso mais entrar nada, porque a minha linha do entrecavas já está me dando o valor que eu preciso automaticamente de peças que eu teria que entrar daqui para cá, entendem? Então, que fique claro isso para vocês conseguirem entender. Se você tiver feito a linha do ombro total, você precisa entrar. Se você tiver traçado a linha do seu entrecavas, automaticamente você não precisa fazer esse recuo, essa redução. E aí você vai dizer, ai, mas qual linha eu uso? Ué, primeiro, você tem que começar a raciocinar. Se você vai fazer uma blusa que tem manga, você não vai fazer linha com entrecavas, você já faz direto a linha com ombro total. Se você vai fazer uma blusa que não tem manga, por exemplo, uma regata, você já poderia marcar a linha do seu entrecavas. Entende o raciocínio? Então, você tem que raciocinar para como e quando é que você vai estar fazendo esse momento. Qual é o momento que você vai marcar a linha do entrecavas? Depende? Depende da sua peça. Entende? Agora, para isso, você tem que entender qual é a diferença do valor do entrecavas e do valor do ombro. É óbvio que quando a gente marcar no papel, o valor do entrecavas está aqui, como eu falei, e a linha do ombro está aqui. Então, é óbvio que a linha do ombro vai estar maior do que a linha do entrecavas. Entenderam, gente? Então, eu espero. Corre, deixa seu like se você não deixou. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Para participar dessa maratona, lembra que você tem que estar inscrito, porque senão você não vai poder tirar sua dúvida aí, ó. Comentar, você não está conseguindo comentar? Então, você tem que se inscrever no canal, é isso aí. Então, prestem atenção. Da mesma forma que eu marquei o meu entrecavas daqui da frente, eu vou estar marcando o meu entrecavas das costas, né? Ó, eu também tenho o valor do meu entrecavas aqui das costas, que ele também vai ser menor, né? Ele vai ser menor também do que o valor do ombro da parte das costas. É claro que na parte das costas, para você ter a linha certinha do entrecavas, é bacana você pedir uma pessoa para te medir. Agora, se por acaso você não tiver,
Ah, eu não tenho ninguém, eu moro sozinha. Ok, você pode traçar a linha do entrecavas da frente e quando chegar nas costas, você vai acrescentar ali 1 centímetro a 1,5 centímetros. Geralmente, esse é o valor que a gente faz de diferença da frente, do decote da frente, né, da cava da frente para a cava das costas. Entenderam? Manga japonesa usa a linha do entrecavas? Não, não usa a linha do entrecavas. Por que não usaria a linha do entrecavas? A manga japonesa é manga como? Ela é manga aqui? A manga japonesa acaba aqui? Não, porque o entrecavas é aqui, né? Então a manga japonesa acaba onde? A manga japonesa é pra cá. Então a gente vai usar o valor do quê? Do ombro total. Não faz sentido você usar entrecavas. Pode usar? Pode usar. Mas o que eu tô querendo deixar separado para vocês é para vocês já saberem o momento que vai usar um ou outro. Agora, não tem necessidade. Por exemplo, eu que já sei, eu posso fazer uma manga, um molde com uma manga japonesa e usar a linha do entrecavas. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas você não poderia utilizar para estar fazendo, porque a manga japonesa ela precisa do valor do ombro total. Entendeu? Vamos lá. Se for com manga, é ombro total? Sim. Então, como eu disse, se for com manga, é ombro total. Você coloca o valor do ombro total. Por que você vai colocar o valor do ombro total? Você vai colocar o valor do ombro total porque a sua manga, presta atenção, não é nem se for com manga. Se for com manga e se a blusa ou o vestido vier até aqui, com o ombro aqui. Né? Tem muito vestido e blusa que a gente faz que não tem manga, mas ele vem até aqui, né? Ele pega o valor do teu ombro total. Se você já está conseguindo ver que aquela blusa, aquele vestido tem manga ou ele vem com o valor do ombro total, você precisa o quê? Utilizar o valor do ombro total para fazer a sua modelagem. Você não vai usar o entrecavas. Entrecavas você poderia estar utilizando para quê? Para uma regata dessa como eu tô, por exemplo. Porque não tem necessidade da gente colocar isso aqui. Mas também você quiser sempre usar só o ombro total, pode? Pode. É uma questão de você ir se adaptando. Eu tô mostrando as linhas que tem, para que servem, né? E de quais são as formas que serão utilizadas. Então, não é em todos os modelos que vou usar essa medida do entrecavas? Não, e eu disse isso. Não é em todos os modelos. Você só vai usar em todos os modelos se você já tiver craque. Se você não tiver, você óbvio que não vai usar. Como eu disse, vou repetir. Medida do entrecavas é aqui. Para fazer o quê? O que ele já está me dando aqui? Ele está me dando o valor da minha alcinha aqui já, ó. Se eu marquei isso aqui no molde, eu não vou entrar daqui para cá os 3 centímetros ou 4 que eu preciso entrar para eu cavar, para eu fazer a minha alça. Eu não vou entrar, porque eu já estou marcada com ele aqui. Olha aqui o meu entrecavas aqui. Agora, se eu tivesse feito o valor do ombro total, olha onde ele ia estar aqui. O valor do ombro total ia estar aqui. Para que eu ia colocar se eu ainda tenho que entrar? Gente, vocês têm que entender essa diferença. Tem que entender, para vocês conseguirem raciocinar. Então, vamos lá. Gil, o que eu faço quando a minha linha do entrecavas fica distante do ombro? Não, o que você faz não, ela sempre vai ficar. Porque a linha do entrecavas está aqui e a linha do ombro está aqui. Então, não é você. Todo mundo vai ficar, tá? Isso aí. Sempre dá 3,5 centímetros de distância. Ok, é isso aí. Você não vai fazer nada. O que você vai fazer é o que eu estou dizendo. Você vai definir qual é a modelagem que você vai fazer e qual é a linha que você vai usar. Então, repetindo. Linha do ombro total. Você vai utilizar para quê? Ou para você fazer uma peça que tenha manga, ou para você fazer uma peça sem manga, mas que ela venha até aqui. A gente não tem blusa que vem até aqui? Tem. Tem muita blusa, né? Quais são as outras blusas que vêm até aqui? Tem vestido, né? Com aquelas coisinha que vem aqui assim, ó, que não entra, né? Tem várias. Quando que você vai usar o entrecavas? O entrecavas, olha aqui, ele te dá que medida que ele te dá? Olha que eu tô com a blusa perfeita hoje, gente. Sem querer, eu terminei colocando. A medida do entrecavas, ele tá me gerando o que aqui, ó? O valor já da entrada que eu faria para fazer essa blusa. Se eu tivesse com a medida do ombro a ombro, do ombro total, eu teria que entrar automaticamente esse valor para traçar a minha alça. E se eu tenho a medida do meu entrecavas, eu nem preciso entrar nada. Eu só vou traçar daqui, né? Daqui para cá
e a minha entradinha, porque ela não vai ficar agarrada aqui no pescoço, tá bom? Vamos lá. Tem uma regra para colocar o entrecavas? Quantos centímetros ele fica abaixo do ombro? Tem, é na metade da sua cava. Olha para cá, ó. Olha para o desenho aqui, ó. Ele tá na metade da sua cava. Então, você vai pegar o valor da sua cava, você vai precisar saber da altura da sua cava. Quando você riscou no molde ali, você vai riscar a altura da sua cava. Riscou a altura da sua cava, você vai riscar a metade. Aquela metade vai te gerar a linha do entrecavas, mas para isso você vai ter que saber a altura de cava. Então ainda não é o momento, você só precisa saber qual é essa linha e que ela fica na metade da cava. Se você ainda não sabe qual é a altura de cava, ainda não tem como você fazer, porque a gente ainda não chegou lá, tá? Então, vamos lá. Posso usar o entrecavas da frente nas costas? Não. O entrecavas da frente, eu já falei que ele é o quê? Ele é mais decotado do que o entrecavas das costas. O entrecavas da frente, ele é menor que o entrecavas das costas. Por quê? Porque as nossas costas, ó, ela sempre é maior. Então, o que eu disse é que você pode utilizar o valor quando você traçar o molde. Se você não tiver ninguém para te medir nas costas, você vai usar nas costas esse valor do entrecavas da frente e vai acrescentar 1 centímetro, 1,5 centímetros para você ficar com o valor do entrecavas correto. Por quê? Porque você precisa fazer uma camisa, por exemplo, né, uma regata direitinho, mas mesmo essa regata sendo cavada aqui na frente, mas atrás ela vai ser o quê? Ela ainda vai ser mais fechadinha. Na frente ela não tem o mesmo decote que tem nas costas, a não ser que você queira, mas aí é uma outra situação. No geral, a gente sabe que os valores são diferentes, então essa aqui vai ter uma medida aqui e nas costas ela vai estar cavada, mas ela vai estar um pouquinho mais para cá, não é assim? Então é isso. Claro, a gente vai ensinar na prática, né? Mas primeiro a gente tem que ter a teoria. Se a gente não tem a teoria, não tem como passar para a prática. Você tem que entender. Você tem que olhar para esse manequim e já saber onde é entrecavas. Porque quando eu passar para a modelagem, que a gente passar para o papel e a gente começar a falar todas as nossas linhas, vocês já sabem que linha que é. Já sei, a linha do entrecavas, ela falou que é aquela linha na metade da cava em cima do busto. Acabou. Você não vai ficar mais lá entrecava ou não entrecava. Você tem que saber onde é a linha do entrecava. Sabendo disso, ponto final. O que você vai saber depois? Foi aquilo que eu falei, aonde você vai colocar, que na prática, na matemática, você vai precisar dividir. E para isso, depois eu vou mostrar para vocês conseguirem calcular. Então, primeira coisa é isso, saber que linha é essa, né? Aonde é que eu posso usar, quando, por quê? Agora, depois a gente vai trazer ela para modelagem, tá? Vamos lá. Pois é, para uma alcinha fina, posso entrar mais no ombro, depois da linha de cava, depois dessa linha do entrecavas, né? Vamos começar a falar, gente, as linhas certas, porque linha de cava é aqui, linha do entrecavas é outra linha. Então vamos começar a falar, senão até eu não consigo entender vocês. Bom, para uma alcinha fina, que é uma regata, com certeza você pode usar a linha do entrecavas, né? Essa linha do entrecavas, porque automaticamente já é o valor que a gente faz aqui, ó, para aquela regata com alça fininha, tá? Então é uma linha que você pode usar tranquilamente, não tem problema nenhum, que você automaticamente já vai saber a direção certinha da sua medida, tá? Que mais? Não tem muito mistério a linha do entrecavas. Ih, gente, acho que nem tinha atualizado. Eu não sei se eu consegui ler, porque quando eu vi aqui já acho que não tinha. Bom, o valor do entrecavas é diferente do ombro a ombro. Sim, isso a gente já falou, que sim. Que mais? Essa medida da linha cava tem que dividir por 4? Não, eu não falei isso, não mencionei isso e a gente não falou nem algo perto disso. Então, lembra, olha só, anota, aprende tudo aquilo que a gente está falando, somente não aumenta as coisas, porque senão vocês mesmos se confundem, tá? Vamos só aprender o que está ali, porque senão depois, mas eu tenho que fazer isso, não, esquece as outras coisas, vamos falar onde é que é a linha. Eu quero saber se todo mundo que está aí sabe aonde é a linha do entrecavas, sabe que a linha entrecavas é menor do que o ombro a ombro, sabe aonde que está, sabe onde marcar, ponto final. É só isso que vocês precisam saber agora, tá?
Que mais? E estudar. Aprende essa linha, saiba, porque justamente quando a gente voltar na outra aula, eu vou estar passando também as outras linhas. Eu já vou finalizar aqui essas outras linhas, né? Só vou ver aqui, vamos lá. Não, Kelly Gomes, não sei o quê? O que você não sabe? Vocês têm que escrever, vocês têm que prestar atenção. E, gente, deixa eu falar um negócio com vocês. Aqui a gente não tá fazendo como as modelagens que a gente faz. Se a gente está fazendo uma maratona para iniciante, é para você que quer saber, é para você que quer aprender. Então, você tem que chegar na hora. E se você não entendeu, se você não chegou na hora, você tem que voltar o vídeo para você prestar atenção direitinho para você conseguir atender. Se mesmo que você chegou na hora, terminou o vídeo, não entendeu, volta lá o vídeo de novo para você aprender. Porque assim, é claro que cada um tem uma didática e uma forma diferente de ensinar. Eu tento falar da melhor forma, mas às vezes a minha melhor forma também pode não ser uma forma boa para que você consiga entender. Então, ou seja, só você revendo e só eu conseguindo, como diz, me dando um insight, Deus iluminando aqui, para eu tentar explicar de uma outra forma que de repente você não tenha conseguido entender, tá? Então, vamos lá, é isso. Então, gente, depois pega, assiste, revê, é isso. Então, passamos da linha do ombro, né? Linha aqui do nosso ombro. E falamos da linha do entrecavas. Agora a gente falou da linha do ombro, mas a gente falou só superficial, falando que essa parte de cima e aqui é a linha do entrecavas. Então a gente está falando agora do ombro. O valor do ombro, ó. Vou colocar aqui mesmo, gente, desse lado. O valor do ombro, a gente vai tirar aqui, ó, do finalzinho do nosso pescoço, ó. Finalzinho do nosso pescoço até onde tem a dobra, ó. Olha a dobra aqui do meu braço, estão vendo, ó? A dobra do meu braço. Viu? Ó. Então, aqui é o valor do seu ombro total. Se a pessoa não conseguir entender, ou é porque a pessoa é magrinha, ou porque a pessoa é gordinha, ou é porque a pessoa é redonda, é amarela, é roxa, não importa. Não conseguiu entender? Tá bom, o ombro total. Presta atenção, passa a sua fita métrica aqui, ó, em volta aqui, ó, do seu ombro, tá? Ó, tá vendo aqui? Tá vendo que essa diferença entre o decote da minha alça e o decote da minha cava, porque olha aqui, gente, Deus é muito perfeito. Quando ele criou o ser humano, olha pra cá, ele fez a divisão nos nossos corpos. E a gente tem uma divisão literal. Ou seja, a gente tem essa divisão que é daqui até aqui, que é o nosso ombro. Olha aqui, ó. Quando eu levantar o meu braço, automaticamente a minha fita tá onde? Tá em cima daquela dobrinha que eu mostrei para vocês. Então, esse valor é o valor total, ó, do meu ombro. Valor total do ombro. Gente, não tem erro, tá? Você não enxergou a covinha, não tem o buraquinho, não tem problema. Passa a fita aqui, ó. Agora, não vai me trazer a fita pra cá, ó. Ó, presta atenção. Não vai me colocar essa fita aqui, ó. Cá em cima, travou aqui em cima, marquei meu ombro. Não marcou. Não marcou porque tá errado. Olha aqui o ombro aqui, ó. Tá errado. Entendeu? Você tem que trazer ele pra cá, ó. Pra essa divisão que você vê aqui. Olha aqui a minha axila. Axila, tá, gente? Vamos falar as palavras um pouco melhores, tá? Vamos, no mínimo, a gente tenta ser objetivo, a gente tenta falar assim, sem estar falando muitas palavras técnicas, para todo mundo entender. Mas assim, axila, tá bom? Ó, presta atenção aqui, ó. Tá vendo aqui, onde tem a sua axila, ó? Esse valor daqui é a divisão do nosso braço. Ó, divisão do nosso braço. Na divisão do nosso braço, automaticamente é o valor que gera aqui, ó. O valor do ombro total. Entendam isso, prestem atenção. Vai pra frente do espelho, se olha, coloca seu braço lá, ó. Risca com giz, risca com canetinha. Não tem, risca com carvão, risca com sabão, risca com o que você tiver, tá? Mas risca, testa, aprenda, pratica, para você conseguir aprender, porque senão não adianta, tá? Vamos lá. Que mais? Vamos lá. Tem, gente, isso aqui não tem como. A gente tá falando
A mais B com A que dá BA, igual quando a gente está ensinando, igual o meu lá que está aprendendo a ler. Tem que ser assim, sonzinho para fazer devagarzinho. Vamos lá. Você presta atenção, você quando for tirar, isso aí, Jenny e Sandra, né? Eu falei isso, agora eu vou repetir, porém vou enfatizar. Lembra de você ir para frente do seu espelho, se olhar, olha o seu corpo, independente de como ele seja, que isso não altera em nada. Por isso que todo mundo se veste, né? Você não tá pelada, você não sai pelada na rua. Então pronto, então tem roupa para todo mundo, né? Se ela é bonita, ela é séria, se ela cai bem, se ela não cai, isso aí, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas vai lá pro seu espelho. Ah, tem um pedacinho de espelho, não tem problema. Vai lá, se puder, compra até um espelho grande. Vai lá se olhar para você começar a identificar em você e você conseguir visualizar em você aquilo que você precisa na hora de você fazer a sua roupa e na hora de você fazer a peça para outra pessoa. Porque esse olhar seu, quando você daí tá me olhando agora, você já tem que dizer para mim qual é a linha do entrecavas. Se a gente tivesse numa sala de aula agora, você teria que chegar aqui em mim e me marcar. Gia, tua linha do entrecavas é daqui até aqui. E qual é o meu ombro? É daqui até aqui. Pronto, é isso que você vai fazer na sua casa. Mas você tem que tomar esse cuidado de não sair colocando pra cá e falar, marquei. Não, não é assim. É com calma, olhar, detalhar para você conseguir identificar. Gente, às vezes eu tento ler algumas coisas e a coisa se enrola toda. Vamos lá, então falamos do valor do ombro total, falamos que essa linha é a linha de ombro, falamos em relação ao entrecavas, por favor, saiba do valor do entrecavas. E a linha do entrecavas, eu já disse que vai ser colocada aqui na metade da sua cava. E isso a gente vai aprender daqui a pouco, tá? Então vamos lá. De onde acaba o ombro? Eu entendo, mas coloco a fita no ovinho do pescoço para começar a medida do ombro. Eu coloco aqui, ó, gente. Ó, é aqui que eu coloco, tá? Aqui que eu coloco para eu começar. Desci aqui, ó. Eu desci o meu pescoço, ó. Desci aqui o meu pescoço, eu vou colocar aqui, ó, no finalzinho. Não tem erro. Pega aqui a sua orelha, ó. Pega a ponta da orelha. Vou dizer que eu nem estivesse enxergando. Pega a ponta da sua orelha, põe o seu dedo, ó, desce. Pronto, senti que eu já cheguei aqui no meu ombro. Acabou. Desceu aqui, ó, chegou aqui no meu ombro. Daqui pra cá você vem, tá? Por quê? Porque isso aqui, gente, eu tô falando, porque vai ter gente que é gordinha, tem gente que tem osso, tem gente que já não tem osso, que não sente mais. Então, pega aqui, ó, desce aqui e faz. Vamos lá. Que mais aqui? Para fazer uma blusa ombro a ombro, metade total ou na frente? Não entendi a pergunta. Metade total ou na frente? Eu não entendi, gente. Sim, verdade. Vamos lá. Corre, deixa seu like se você não deixou e vamos passar para a próxima. Então, já foi esclarecido. Linha de ombro, linha de cava. Agora vamos falar da linha do busto. Quando você colocar sua fita métrica na linha do busto, ó, coloca aqui. Presta atenção. Ela tem que estar retinha na parte das costas. Reta na parte das costas, reta na parte da frente. Aonde ela tem que estar a linha do busto? Na parte mais alta do nosso busto. No bico do nosso seio aqui, ó. Na metade. Outra coisa. Você tem que estar de sutiã. Não usa sutiã. Vai dar diferença. Tem que colocar um sutiã. Tem que colocar um sutiã para você tirar a medida certinha. Porque imagina esse peito lá embaixo. Onde é que vai estar a sua linha de busto? Vai vir para cá. Tá? Então pensa, presta atenção nesses detalhes que isso vai fazer diferença. Então você tem que colocar um sutiã, levanta esse peito, mas não é um sutiã que tem 50 anos, que vai botar o sutiã e ele vai ficar aqui. Não, coloca um sutiã que levante esse peito, tá? E meça, ó, faça a medida. Agora é diferente, prestem atenção no que eu vou dizer agora. É diferente, tem algumas pessoas, tem alguns clientes que ele já tem automaticamente um problema, é diferente. E aí ele já termina ficando, né, mais encurvado, o busto já tá lá embaixo, literalmente é diferente. Então são situações específicas.
O que a gente precisa entender e saber é o padrão, é o geral, tá? Para você conseguir saber e aprender para passar para o seu cliente e aprender até saber tirar a sua medida, tá? Vamos lá. O que mais? Linha da cintura, ó. Linha da cintura. Onde está a minha linha de cintura, que dá uma confusão sempre para todo mundo? A linha da cintura, você sempre vai vir na parte mais fina do seu corpo. Beleza. Só que na maioria das vezes, muita gente não tem parte mais fina, porque a cintura já ficou do tamanho do quadril, do tamanho de cima, do tamanho de baixo, enfim. E já é tudo igual. Ok, não tem problema nenhum nisso, né? A gente tem que assumir o corpo que a gente tem, independente de como seja. Só que a gente tem que ter um detalhe. A pessoa que engordou, eu engordei muito, não, tudo bem, tem problema nenhum. Você vai colocar sua fita métrica, 2 dedinhos aqui, ó, do seu umbigo. Meu umbigo tá aqui embaixo, ó, gente. Tá aqui, ó. Tá aqui. 2 dedinhos acima do seu umbigo é o valor da sua cintura. Aí a pessoa engorda, vem aqui para baixo, ó, do peito e fala que a cintura é aqui. Gente, você não é grávida. Isso aqui a gente passa presta atenção no que eu vou falar agora. Ó, medida abaixo do busto não é cintura. A medida abaixo do busto passa a ser um valor que a gente utiliza como se fosse o valor da cintura para uma grávida, tá? Então, nem a grávida, a cintura dela não é aqui. Então, vamos falar o português, como diz, no mínimo possível, porém, corretamente. Então, a cintura da grávida é aqui? Não. O valor da cintura dela, a gente começa a utilizar esse valor daqui de cima, que é mais fino, por conta da barriga que cresceu. Porque a cintura dela continua aqui. A cintura dela não saiu, não subiu. O umbigo dela subiu? Não. O umbigo dela não subiu. O umbigo dela continua aqui embaixo. Entende? Então, a cintura dela continua aqui. Porém, para fazer uma roupa de grávida, a gente vai utilizar essa parte mais fina dela para a gente fazer a divisão entre o busto e a saia. Entendeu? Então, essa é a diferença. Agora, só porque você engordou, a não ser que você goste, porque tem gente que engorda e que gosta de usar peças igual roupinha de grávida. Tudo bem, você vai usar aqui, mas não de dizer, minha cintura é aqui em cima. Esquece isso, tá errado. Entendeu? Minha cintura tá aqui em cima, embaixo do busto. Não é grávida, gente, então não vai. Agora, você tem que saber que a sua cintura tá aqui. Mesmo que você tenha engordado, ó, tô com barrigão, não tem problema. Vai lá marcar sua cintura. Tá aqui? Engordou? Ok. Marca ela lá. Essa aqui é a minha cintura. Pronto. Ponto final. Vai marcar o valor da sua cintura lá no seu molde. Então, é aqui que você vai medir a sua cintura e que você vai colocar no seu caderninho lá para você saber qual é o valor da sua cintura, tá? Então, são detalhes que a gente tem que começar a prestar atenção. Então, olhou para um corpo, você começa a sair, você vai sair na rua daqui a pouquinho, né? Porque de manhã você vai trabalhar, comprar, vai na padaria, vai no mercado, não importa, vai na farmácia, vai para qualquer lugar. Você vai começar a olhar para as pessoas. Além de você se olhar, que é a tarefa de se olhar no espelho, essa é a primeira tarefa. Não, primeira tarefa para você fazer em casa é você começar a decorar essas linhas, olhar para esse manequim, printa essa foto aqui, ó. Printa essa foto aqui, tá? Me tira, printa a foto, ó. Printou a foto aí. Começa a marcar, começa a estudar quais são as linhas. Segunda, dever de casa. Vai para frente do espelho. Terceiro, dever de casa. Começa a olhar para as pessoas. Começa a ver se você consegue identificar. Essa aqui é a sua linha de cava. Essa aqui é a sua cintura. Não, será que a minha cintura é aqui? Será que é ali? Então, você vai fazer isso. Começa a olhar para as pessoas. Começa a olhar para as roupas que as pessoas estão usando. Igual aqui, ó. Vamos dizer que eu tivesse com essa peça agora, que eu tivesse chegado e vocês não tivessem me visto. Então, você começa a analisar agora. O que você vai analisar aqui dentro do que você aprendeu? Qual que é o ombro dela total? O ombro dela total vem até ali. O entrecavas é ali. Eu aprendi que assim, agora a circunferência do busto tá aqui, na linha de cintura. Então, começa a visualizar isso, tá bom? Então, falamos da linha de cintura, ok? Agora, nós vamos falar aqui, ó, da linha do quadril. Ó, linha do quadril. Você vai fechar, você vai deixar o seu pezinho lá embaixo, tá? Fechado, ó.
Vai deixar seu pé lá embaixo fechadinho, aqui. Vai estar na parte mais alta do seu bumbum, viu aqui? E você vai marcar o valor do seu quadril. Prestem atenção. Valor do quadril não é valor de culote, tá? O valor do seu quadril. É outra situação se você tem o valor do seu culote aqui embaixo, ó. Ó, você tem o valor do seu culote aqui embaixo, é outro valor, tá? Mas você precisa ter o valor do seu quadril, que não tem nada a ver com o valor do culote, tá? O valor do culote tá 99% das vezes está na parte de baixo. Um caso ou outro, ele termina acumulando e ele vai muito na parte de cima. Mas na maioria das vezes, ele está na parte de baixo, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui. E quando a pessoa não está grávida, como fazer se a parte mais fina não é no local padrão? Você não vai fazer nada. É o que eu falei. Não tem problema nenhum. Você é gordinho, você tá com barrigão, você tá com essa cintura lá ou aqui. Você não vai fazer nada. Você não vai mudar a pessoa, passar uma faca, mudar, apertar ela lá, colocar uma corda. Agora aqui vai ser sua cintura. Não, gente. Aqui é a cintura dela. Você vai marcar. Deu 100, deu 200, deu 500, não importa o que deu de fita métrica. É aqui que é o valor dela e ponto final. Esse valor você vai marcar no papel. A circunferência dela, a cintura dela é isso. Cintura baixa eu não vou falar agora, Kelly Gomes, porque não é matéria, agora não é matéria para iniciante, para essa aula. Mas eu já tenho, Kelly, se você quer saber, eu já tenho um vídeo no canal, me pede depois, explicando sobre todas as cinturas que a gente tem. É isso aí. Mas isso é uma aula para depois, não é o momento agora para iniciante. O iniciante precisa saber a linha da cintura, porque é a linha que a gente utiliza para fazer a modelagem base. Então, por isso, tá bom? Mas eu já tenho vídeo explicando, então é só me pedir. Bom, essa linha abaixo do busto também a gente não vai falar dela agora. A gente só tá falando de coisas de iniciante, gente, tá bom? A gente já tem vídeos explicando as outras coisas, mas agora a gente não vai falar. Vamos chegar na cintura baixa depois, agora não é o momento. Se a gente não sabe nem o que é cintura, como é que vai saber a cintura baixa? Sabe, né? Vamos com calma. Vamos lá. A fita tem que estar justa? Ela pode estar justa, olha aqui, mas ela não precisa estar colada aqui, não. Eu deixo a minha fita assim, ó, de forma que ela faz esse contorno, tá bom? Para fazer uma blusa ombro a ombro, como faço para medir? Você tem que medir aqui, ó, ombro a ombro. Ó, o nome já diz, se ela é ombro a ombro, você mede aqui. E aí você coloca na modelagem o valor do seu ombro total. Se é ombro a ombro, é justamente de um ombro ao outro, né? Você vai medir da forma que você tem lá o seu ombro total, vai colocar na modelagem para fazer, tá? Não, agora a gente não vai falar sobre essa linha abaixo do busto, a gente está falando sobre... Eu quero que vocês entendam sobre as linhas básicas, as linhas principais que a gente precisa para fazer a modelagem base. Porque quando a gente está fazendo modelagem, tem 1 milhão de gente que não sabe das linhas principais. Então, assim, como eu vou entrar numa coisa mais pra frente se a gente não sabe aqui, né, a parte de trás? Então, não dá. Depois, sim, eu explico. Mas, ou quem me quiser alguma coisa, como dizem off, né, já tem vídeo explicando, tá bom? Vamos lá. Mas tem que me passar no vídeo, porque aqui na live eu também não consigo responder. Vamos lá que a nossa hora tá passando. Como fazer pra cava não pegar nas costas? Não pegar? Não entendi. Como fazer para cava não pegar nas costas? Não entendi esse pegar. Pegar onde? Como é que ela vai pegar? Ela não tem mão, não entendi. Para não pegar, para não ajustar, para não apertar? Eu estou tentando raciocinar. Entendeu? Para a cava não pegar, para não ficar ajustada, para não ficar apertada, é isso que você quer dizer? Entendeu? Gente, para mim é difícil às vezes eu conseguir, por isso que tem que... Vai com calma, escreve de novo. Às vezes o corretor também erra a palavra de vocês que vocês escrevem. Então, vamos lá. E para quem usa 54, tem diferença no ombro? Não. Você pode usar 60, 80, 34, não importa. O seu ombro é o que está lá. Ponto final. Você vai medir da mesma forma, tá? Sim, eu marquei, porém a peça piloto ficou errada e esquisita. Mas marcou o quê? Marcou aonde? Porque agora, se você já falou uma frase lá em cima, eu já não lembro mais o que é aqui embaixo. Então, tem que me dizer o que é. E você marcou? Me passa a foto pelo Instagram de Gislaide Novelo. Me passa um vídeo lá mostrando. Gi, aqui, olha o que eu marquei. Tá? Me passa, gente. Tem que passar foto. Né? A gente tem um Instagram aí para passar foto e passar vídeo. O que mais aqui, gente?
Gia, a linha cava, ela termina onde? Linha do entre cavas, que você quer dizer? Ou a linha da altura de cava? Tá? Veja se é isso. Gente, escreve a frase correta, porque depois eu não consigo entender o que vocês estão falando lá em cima, porque eu já perdi. Ó, porque a Andréia falou, como fazer para a cava não pegar nas costas? Como fazer, aí depois ela escreva, entre a cava. Como fazer para o entre cava das costas? Ou seja, gente, refaz a pergunta. Como fazer o que do entre cava das costas? Como fazer o entre cava das costas? Porque eu já dei uma dica. Se você não tem ninguém para medir, eu já falei no início do vídeo. Você pega aqui de uma cava a outra da frente. Quando você estiver fazendo a sua modelagem, você vai acrescentar 1,5 cm, pelo menos, para você marcar o valor que é ali do seu entre cavas, tá? Lembra disso. Veja se é isso, porque eu tô aqui com a coisa parada, às vezes ele atualiza e eu termino errando, para eu tentar ler a pergunta de vocês. Entendi. Justamente, Eliette, isso aí. Você vai vendo as linhas e você vai identificando o que a gente erra quando faz a modelagem. Por isso que tem que observar mesmo. Não, Marli, a parte da linha de quadril não pega no culote. A parte da linha do quadril só... Vamos lá. Não existe um padrão, né, gente? O padrão que a gente tem é que a maioria das pessoas, o culote, ele é abaixo da linha do quadril. Mas tem exceções, né? Como eu falei, às vezes a coisa vai engordando, subindo e vai ficando do outro lado que não é para ser, né? Enfim, então como que a gente vai medir o nosso quadril? Olha aqui. Vou fechar minha perna e a minha noção, o meu norte, é a parte mais alta aqui do meu bumbum, ó. Esse é o meu norte. Eu não tenho bumbum, eu sou reta. Tá bom, não tem problema nenhum. Coloca aqui no meio do bumbum, ó. No meio do bumbum você coloca aqui, tá? Ó. Você marca aqui a linha do seu quadril. É diferente daqui. Ó o meu culotezinho aqui, ó. Ó. Tenho pouco, mas tem. Olha aqui, ó. Um pouquinho do culote aqui. Tá vendo aqui, ó? Abaixo da linha do meu quadril. Viu? Ó. Tá aqui. O que mais? Deixa eu tentar ver se eu consigo ler aí, que a hora tá chegando. Vamos lá, minha gente. A gente vai estar falando sobre... Prestem atenção. Qualquer coisa relacionada ao que a gente não tá falando aqui, vocês vão me perguntar depois, normalmente, lá no vídeo, no canal do YouTube ou no Instagram. Aqui a gente vai estar falando sobre o que a gente está falando aqui. Se é aula para ser iniciante, vamos falar sobre o que vocês precisam, tá? Vamos lá. No ombro, esse eu já falei, esse aqui eu já respondi, eu posso ter a medida de minha cintura maior que a medida do meu busto? Claro, isso super acontece. A pessoa ter a cintura maior que o busto, a cintura maior que o quadril, enfim, isso acontece demais. O que mais? Gi, explica mais um pouco sobre a medida do quadril para quem tem culote. Bom, a medida do quadril você vai tirar daquela forma. E se você tiver um culote, é um outro momento que eu vou falar depois, por conta, vai ser na hora de você fazer, de repente, uma calça. Aí é o momento que a gente tem um probleminha um pouco maior, mas isso fica mais pra frente, porque na verdade a calça que é feita para iniciante, eu já tenho um vídeo no canal até explicando sobre isso um pouco. Mas quem faz a calça para iniciante é uma das últimas das etapas, né? A primeira peça do iniciante fazer é uma saia reta, né? É ali que ela começa. Vamos lá. Gi, se colocar o esquadro colado com o pescoço reto, consigo achar onde coloco o começo? Como se colocar o esquadro colado com o pescoço, tá bom. Consigo achar onde coloco o começo da fita para achar a medida do ombro? Não, não necessariamente. Sabe por quê? Porque tem muita gente gordinha aqui, entendeu? Então, às vezes, o esquadro vai parar onde? Só se você sempre lembrar de colocar ele aqui na ponta. Se você colocar ele aqui na ponta, tudo bem. Mas se colocar o esquadro daqui pra cá, você tá falando no caso de não ter uma fita métrica, né? Porque se você tem uma fita métrica, não faz sentido você botar o esquadro aqui. Se você não tem fita métrica, tudo bem. Você coloca ele aqui, ó,
e daqui para cá você vai medir, não tem problema nenhum, mas você tem que lembrar que tem que ser sempre nessa ponta, que é para depois você não pegar uma pessoa muito gordinha, que isso aqui tá muito cheio, e aí você bota para cá e aí erra o valor do degolo, tá? Para você medir o valor total do ombro, tá? Exatamente. Escreve certinho a frase. É melhor escrever uma frase com calma, bem feita para eu entender, do que escrever e, né, senão eu também não entendo, e peço desculpa, porque eu tô, como diz, focada no que a gente está falando, nesse raciocínio. Então, às vezes vem uma coisa que é um pouco fora, eu fico tentando imaginar se é isso que e eu fico tentando aqui adivinhar. Será que é isso que vocês estão me falando? Se é isso que vocês estão querendo dizer? Então, fica pior até para vocês, né, gente? Vamos lá. Quando colocamos uma altura de cava maior, temos que aumentar alguma coisa na largura do braço? Quando colocamos uma altura de cava maior, temos que aumentar alguma coisa na largura do braço? Bom, na verdade não é na largura do braço, na verdade você vai estar aumentando, na largura para fazer a manga, né? Mas você vai estar aumentando em relação à questão da cava. Porque é claro que se você aumenta a altura de cava, automaticamente você tem que aumentar aquela cabeça da manga, né? E automaticamente um pouco da largura para tua cava se encaixar, né? A linha de cava das costas é 1,5? Não entendi. Não entendi. A gente vai chegar lá, só um minutinho, Josiane, nos momentinhos final aqui. A medida do meu pescoço é maior que a metade da minha cintura. Isso é possível? Gente, a gente não tá falando sobre que medida do seu pescoço. A gente nem falou sobre isso ainda, que a medida do pescoço é menor ou é maior que a cintura, que o joelho. Não falamos sobre isso. O que tem a ver se a medida do pescoço é maior ou se é menor? A gente está falando, o que a gente falou aqui foi do degolo, gente. Vamos focar aqui, ó. A gente falou sobre o degolo, que é o valor que você precisa para você fazer a sua peça lá, pegar o valor do metade das costas e outra. Eu nem expliquei como fazer, só expliquei o cálculo que você precisa anotar, que na outra aula a gente vai passar. Você pega metade do valor das suas costas, divide por 3. O resultado é o valor do degolo, ponto final. Foi isso que a gente falou, né? Mas eu já vou explicar assim a outra, só um minuto. A medida de costas maior que da frente, que você fala nas lives, que medida é essa? A medida das costas? A medida das costas, ela é sempre maior que a parte da frente, em todos os sentidos. As nossas costas aqui, ó, ela é maior que a nossa frente, né? O que eu falei no início da aula? Que a gente não falou que o entrecavas, por exemplo, da frente é maior que o entrecavas das costas? Quando a gente está traçando uma modelagem, presta atenção. E um outro dever de casa que eu quero para vocês. Comecem a ver os vídeos. Porque nos vídeos eu tenho feito as lives que eu tenho feito e traçando modelagem. Então, começa a assistir essa parte. Porque depois fica todo mundo lá desesperado. Eu sou iniciante, eu quero aprender. Quer aprender todo mundo, você quer tomar uns copos de suco de aprendizagem e no outro dia já saber tudo. Não é assim. Não é assim. Vamos lá. Quando eu traço a modelagem da parte da cava, o que eu mostro lá na modelagem? Que tem a parte da cava ali da frente e muitas vezes eu traço já das costas. E ali eu mostro o quê? Que a das costas é maior. Por que ela é maior? Porque ela é maior, ela tem uma curvatura aqui. Isso aqui a gente falou na primeira ou na segunda aula. Não, na segunda aula nós falamos sobre isso. Então, por isso que esse valor daqui é maior. Por conta de ser na parte das costas. A gente tem uma curvatura um pouco maior, né? A gente não é aqui, ó, retinho, entendeu? Igual na frente a gente é mais retinho, é mais curtinho. Nas costas, não. As nossas costas faz isso, entendeu? Ela pega dessa forma, tá? Vamos lá. Sim, você pode colocar uma fitinha, isso aí, conferir no esquadro. Vamos lá. A gente vai falar agora, daqui a pouco eu falo a outra medida. Falamos dessas medidas daqui até a cintura, até o quadril, foi o que deu. E a última medida que eu vou falar para vocês é a medida do entre-seios. A medida do entre-seios é de um bico do peito ao outro, estando de sutiã. Você vai colocar bem aqui na metade, ó, certinho aqui, retinho.
Viram? E quando você vai colocar na modelagem, você vai dividir esse valor, vai colocar metade desse valor na sua modelagem. Essa é a medida do entre seios, é a medida que você precisa. Então, na verdade, você vai juntar até aqui. Então, a gente usa para modelagem o quê? Somente esse valor daqui, tá? Para a medida do entre seios. Vamos lá. Então, gente, em relação ao degolo, eu já falei, né? O valor do degolo é o que você precisa ter e anota aquele valor, aquele cálculo para a gente ficar sabendo, né? Medida do degolo lá, vai dividir por 3, né? Vai pegar metade do valor das costas, divide por 3 e você vai achar o valor do degolo. Já falei que na maioria das pessoas é entre 6 e 7. E depois eu vou passar para vocês como que faz para achar o valor da metade das costas, tá? Que mais agora? Sim, Alexandra, degolo e decote daqui, pode-se dizer que é a mesma coisa. Mas por que a gente gosta de diferenciar essa palavra degolo? Porque quando você falar em degolo, você já vai pensar que é aquela medida entre 6 e 7. E o decote, ele pode te confundir, porque o decote, geralmente, a gente fala qual o decote desse vestido. Pode ser um decote V, que vem até aqui. Pode ser o decote dessa blusa, que a gente desce com 4 centímetros. Então, o decote, na verdade, ele vai estar sendo mais utilizado essa palavra para especificar o decote daquela blusa. Entende? Então, entre aspas, no geral, ok, se você entender assim. Mas é melhor você se adaptar com a palavra do degolo, desse valor daqui, porque quando você pensar em degolo, você já pensou em 6, 7 centímetros. Você já sabe que ele tem que ter aquele valor padrão. Senão você vai ficar perdida. Quando eu estiver fazendo a modelagem que a gente estiver falando o degolo é X e daqui a pouco a gente falar o decote é tanto, você vai falar, ué, mas não entendi, será que justamente é a mesma coisa? Então, por isso que a gente saber para dividir. No geral, para quem está iniciando, tudo bem, você até entende. Esse aqui é o decote, então ele também seria um decote. Até faz sentido, só que a gente ainda tem que detalhar um pouco mais por conta disso, tá bom? Corre e deixa seu like se você não deixou. Vamos lá. Estou tentando ler aqui, gente, porque às vezes atualiza e aí fica difícil. Vamos lá. O que mais? Deixa eu tentar ver se eu vejo mais alguma dúvida para tirar de vocês, para a gente... Gi, a medida do entrecavas das costas é 1,5 cm a mais para cada lado em relação à medida do entrecavas. Ok, Lily Gray, perfeito. Isso aí, pronto, entendi. Pronto, simples assim. Isso aí, tá? Agora, isso é de cada pessoa. Eu posso falar 1,5 cm, 1,5 cm geralmente é o padrão que utiliza. Mas você pode fazer e falar, não, no meu caso é 2 centímetros a mais, tá? Não, no meu eu prefiro colocar 2,5. Então, esse é de cada pessoa, mas no padrão é 1,5, tá? Susan Hills, deixa eu te falar. Perguntar não é vergonha, não tem problema ser iniciante. Assista a aula 1 e a aula 2, que tem coisas bem específicas, e eu já falei e vou repetir. A gente não nasce sabendo, tá? Então, você pode perguntar qualquer pergunta que para as pessoas sejam besta, não interessa. Se é a sua pergunta e você tem dúvida, você pode perguntar. Pode me passar no particular também, se você não se sentir à vontade, mas você pode perguntar aqui para mim, que para mim não tem problema nenhum. Agora, é só perguntar e detalhar como eu falo. Olha, eu não sei onde é que tá aqui a parte do meu bico, do meu peito, para eu achar o valor do meu... Não tem problema, mas especifica, só para eu ficar sabendo, tá? Vamos lá, gente. Eu consigo... Tá vendo? Eu às vezes termino perdendo vocês, meninas. Bom, eu tô tentando ver se eu consigo aqui achar pra gente não perder. Então, fazendo as perguntas certinhas. Sim, vai ficar gravada, depois vocês assistem. A linha do entrecavas é o mesmo que igualdade da frente? Eu não sei o que chamam. Tem gente até que tem uma pessoa ou outra que gosta de falar, mas eu gosto de falar pelo nome, né? Igualdade da frente. Eu não gosto de falar dessa forma. A gente está falando de cava, então vamos falar de cava, tá?
frente a frente, tudo aqui é frente, né? Igualdade da frente. O que seria igualdade da frente? O peito é igualdade da frente, um igual ao outro, tá na frente. Então, isso vai de cada um tem um termo. Eu gosto de ser bem objetiva, bem claro, para não gerar dúvida. Eu não gosto de coisa que fica assim na dúvida. Mas o que é isso? Ela tá falando inglês? Né? A gente não tá falando inglês, a gente tá falando português. Então, eu gosto de usar termos claros. Pode ser a mesma coisa, tem gente que gosta de falar e fala da mesma coisa, fala numa outra palavra. Não tem problema nenhum. Você vai adaptar da forma que você achar melhor. Eu falo dessa forma. Para mim, o que é entre cavas é isso aqui. Então, tá bem claro, porque aqui é uma cava, aqui é outra cava e aqui é o meio. Então, tá entre uma cava e outra. Ponto final. Não tem mais, não tem dúvida mais, entendeu? Agora, as outras pessoas têm que especificar se realmente é isso que elas querem dizer. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz, eu acho, pode ser. Enfim, vamos ter certeza naquilo que a gente está falando, né? Vamos lá. Já decorou essa cava, que bom. Vamos lá, deixa eu ir tentando ver se eu consigo adiantando aqui pra gente terminar e a coisa atualiza. Gente, se eu não conseguir responder vocês me passam. O valor do degolo 7 centímetros em algumas pessoas, sim. Isso é a circunferência toda do degolo? Esse cálculo que a gente fez, que chegou nos 7 centímetros, foi em torno dessa circunferência toda do degolo. Então, como a gente usa 7 centímetros em 1/4 do molde, ela termina tendo o quê? 1/4. Se você pegar 7, né, e somar, quanto é que vai dar? Ele vai dar... Quanto é que vai dar? 7, 7, 14. Vai dar 28, né? Por quê? Pelo valor total, praticamente, do que você tem ali. Vamos lá. Tem que dividir por 3, é isso aí. Mas depois, para quem não sabe... Não, gente, não precisa você sair correndo. Eu não sei fazer, tem gente que já fez o cálculo, não tem problema. Isso eu vou passar depois e você faz com calma, tá? Para você conseguir fazer e fazer direitinho. Deu certinho 7 centímetros. Que ótimo, Maria Lúcia já fez, já testou, já viu que deu. Vamos lá. Abotamento de blusa, fazer tem um lado correto para as mulheres, né? Você poderia falar... Suzy, esse valor, antigamente até existia esse lado correto. Depois até eu passo isso para você no Instagram. Hoje em dia já não existe muito, não. Hoje em dia você pega várias camisas femininas e é feita dos dois lados, mas eu te passo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Susan Helse, entre as linhas horizontais a que está abaixo do busto é importante? Sim, ela é importante, a linha abaixo do busto. Para outros modelos, geralmente são modelos mais complexos de serem feitos, e esses tipos de modelos que são feitos, não é o momento agora para iniciante. Então eu falei que essa linha abaixo do busto a gente não vai estar falando por agora, a gente vai falar depois. Porque, como diz, a aula do iniciante a gente vai estar aprendendo as linhas horizontais básicas, para que a gente consiga fazer uma modelagem base, tá? Porque muita gente às vezes me fala, Gi, eu não consigo fazer modelagem com você quando você tá tarde lá, porque você é muito rápida. Porque você fala rápido, não sei o quê. Então, você que tá aprendendo a modelagem base aqui, quando chegar lá você vai tirar de letra, porque você já sabe, né? Então, tá? É isso. Que mais? Ai, gente, só vocês são demais. Vamos lá então, meus amores. Vânia Lúcia, bom, eu não sei qual é o cálculo que você está utilizando, né? Tá, você pegou o valor da metade das costas. Tá, entendi, isso, entendi, que você colocou a conta já aí, tá bom, você colocou 1/4, né? Mas aí, por isso que eu tô falando, porque o valor olha a regra qual que é 1/4 do valor das suas costas dividido por 3. 1/4 do valor das suas costas dividido por 3, né, para você achar o seu degolo, tá? Então você tem que saber certinho, senão vai dar erro mesmo. Meus amores, beijo no coração, a gente se fala na próxima semana. Se você tiver dúvida, qual é a dúvida que você tem, Clarice Lima, do degolo? Me fala a coisa clara. Qual é a dúvida? Passa mensagem, principalmente, de repente, no Instagram, Gisleide Novelo, porque eu consigo gravar um áudio para vocês, tá?
Enfim, e você lembra de fazer isso que eu preciso saber. Me passa aí, Clarice Lima, você que tem essa dúvida no degolo. Então me diz o que é que eu quero saber agora, já pra gente já fechar com chave de ouro. Lembrem, me passa uma mensagem no canal se vocês tiverem dúvida. Lembra da próxima live que a gente vai estar fazendo. Quem tiver oportunidade de assistir às 10 horas da manhã, assista, para que vocês consigam literalmente ir visualizando aquilo que eu tô falando aqui, tá bom? Que é para ficar mais claro, porque senão vocês olham, mas não vê. Então a gente já tem a prática no canal, né? Igual quando falar, você vai mostrar na prática, eu vou mostrar na aula específica de iniciante, mas enquanto isso, já tem vídeo ao vivo na prática explicando como você fazer, tá bom? Fiz errado mesmo, meu degolo fiz um parágrafo também. Pois então, tem que tirar certinho para você conseguir adaptar. Então, vamos lá. Pois tá com dúvida, fala aí, que eu tô esperando, gente. Senão a gente já vai fechar aqui, tá? Então vamos lá. Lembra de assistir, lembra desses deveres de casa que eu já passei para vocês, deveres de casa, né? Para vocês fazerem, começarem a observar, para vocês começarem a ver e começa a praticar. Pratique em casa. Veja se você tirou uma vez, não tira a medida uma vez e deixa só não. Tira a segunda vez, tira a terceira vez e veja se é o mesmo valor que está sendo feito, tá? Vai tirar a medida do seio, e a pessoa tem a distância do bico do peito muito afastado um do outro e dá diferença na modelagem. Vamos lá, primeiro ela tem que estar de sutiã. Sim, vai dar diferença na modelagem, mas vai dar diferença da modelagem do corpo dela. Vai ficar de acordo com o corpo dela. Se você fizer uma peça que precisa marcar aqui no bico do peito, o bico do peito dela for aqui ou for mais pra cá, gente, é de acordo com o corpo dela. Então você vai fazer, porque a gente tem que fazer algo para se encaixar na peça dela, entendeu? Então não tem problema, isso aí não é a gente que vai mudar. Justamente, se o peito é muito baixo, muito para cima, se o bico do peito tá... Não importa. O negócio é a gente primeiro tá de sutiã, depois do sutiã, marcou ali certinho, pronto. A gente consegue fazer direitinho. A medida do degolho, Márcia Faustino, eu ensinei no início da aula, tá? Dá uma olhadinha agora. Bom dia, eu meço entre cavas na axila. A axila tá aqui embaixo, o entre cavas tá aqui em cima, tá? Então você vai, se a sua pergunta tá se referindo a esse valor daqui, ó, sim, tá? Ó, você vem daqui e passa pra cá, mas não é daqui pra cá, tá? É daqui pra cá, ó. Porque o entre cavas ele tá aqui, ele já não tá aqui. O axila é mais para quando a gente vai pegar para medir o valor do nosso ombro total. Olha aqui, ó. Então, o axila é mais para fazer o valor do ombro total, porque o entre cavas ele já tá aqui para dentro. Estão vendo? Então, lembra disso para não errar, tá? São muitos detalhes e por isso que vai ficando. Às vezes, por isso que muitas vezes, quando eu comecei a fazer vídeo, muita gente começava a falar: ah, nossa, mas você veste uma roupa... Terminou, a roupa cai direitinho, fica direitinho, certinho e tal. Quase não precisa, se precisar outro de um ajuste, enfim. É isso, são medidas que a gente vai tendo e a gente vai fazendo, tá bom? Bom, então, quem não me respondeu, que estava com dúvida, que não me falou, me passa depois mensagem, tá? Ou no Instagram, Gisleide Novelo, que eu consigo gravar um áudio para vocês. E outra coisa, ou no YouTube. A altura do corpo a gente não vai falar sobre a altura agora, a gente não está falando sobre linhas verticais, a gente está falando hoje só sobre as linhas horizontais, tá? Vamos lá. A fita é passada em volta do pescoço? Não. Para fazer o degolo não é essa a regra que eu utilizo, tá? Eu não utilizo essa regra, eu já falei e vocês não sei, e vou repetir. A regra para encontrar o degolo é um quarto uma metade das suas costas, ou seja, um quarto das suas costas dividido por 3. Esse resultado você vai ter a medida do seu degolo, tá? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês aprenderem a calcular como que calcula as costas, para você saber qual que é a metade das suas costas, tá? Sim, Márcia Faustino, perto da alça do sutiã. Isso aí, ó. Tá? Aqui. Agora, observa, porque tem sutiã que a gente compra e ele vem aqui, tá? Então, toma cuidado. Tem aquele sutiã que a gente compra, às vezes tem uns meia taça, que ele vem bem aqui. Então, presta bem atenção. Olha para o teu corpo, olha para o espelho.
Observa os detalhes, ó, tá? Ó, cava vem aqui, tá bom? Olha aqui, ó. Olha o que eu falei, eu vou fazer de novo. Ó, olha aqui. Axila, olha aqui, ela vai gerar o quê? O ombro, o valor total do ombro. Então, prestem atenção, tá bom? Então, ficou, gente, dever de casa já ficou, tá? Começa assim, começa aqui. Mas a gente não tá falando do entre cavas aqui, na verdade. Esquece essa axila com entre cavas aqui. A gente tá falando daqui. O entre cavas, ele fica na metade da tua, ó, da tua cava, da tua altura de cava. Então, ele sempre vai estar nessa linha do meio, tá? Eu não vou dizer que ele vai pegar aqui, porque pegar aqui vai vir pra cá, né? Se a gente vier reto. Ele não vai vir daqui pra cá. Se vier daqui pra cá, você tá fazendo torto. Então, o entre cavas é daqui até aqui, ó. Tem aqui, ó, se a gente observar, ó, a gente tem aqui, ó, esse valor que a gente pega e marca, tá bom? Mas, enfim, aos pouquinhos vocês vão conseguindo, tá? Meus amores, beijo no coração. Início da dobra da axila? Não, a dobra da axila tá aqui, tá? Você não pode pegar esse valor da dobra da axila para medir o entre cavas, não pode. Não pode, que vai dar erro, e no final o erro que vai dar vai ser você pegar no valor do ombro total. Não pode, tá? Eu expliquei já no início do vídeo, tem que ser nessa parte daqui, ó. Ó, tá? Essa parte daqui, se você observar aqui, ó, essa parte aqui, que tá o meu entre cavas aqui, ó, ele já não tem a ver com a cava, gente, ó. Vocês estão conseguindo ver o que eu tô falando? O nosso entre cavas tá aqui, ó, no meio da nossa cava, ó, uma linha reta aqui. Olha pra cá pro manequim, ó, tá? A cava tá aqui embaixo, entendeu? Tá bom? Então, gente, beijo. Falei com vocês no início, falei de novo, né? Corre, tenta se organizar para você entrar no início da aula, para você saber certinho. Qualquer coisa você vai lá, tira sua dúvida depois. Beijo, fui, até breve.